Doutor Paulo, foi indicada uma cirurgia de adenoide para minha criança. Eu estou com medo. É cirurgia, é anestesia geral, vai que acontece alguma coisa. Será que não dá para deixar essa cirurgia para frente ou não operar quando for indicado? Será que não resolve isso aí sozinho? Poxa, minha cirurgia é meu filho, é minha neta, é minha sobrinha. Poxa, eu estou com receio de operar. Será que não vai ser melhor para ela eu não operar e fazer tratamento com frequência, como eu já faço lá com o pediatra, com o otorrino? Olha, pessoal, essa pergunta é muito comum no consultório, tá? Muitos pacientes, familiares, pessoas têm realmente esse medo, né, da cirurgia em crianças, às vezes criança pequena, se deve realmente operar, tá? Então nesse vídeo vou te contar quando que você deve operar e quando você deve evitar a cirurgia mesmo. Tem essa opção, claro que tem essa opção, tá bom? E quais as consequências que você tem a indicação, deveria operar e não quis operar, o que pode acontecer com essa criança, tá? Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico otorrino. Muitas crianças realmente procuram o médico otorrino com probleminhas de ouvido, de nariz e de garganta. Então a gente atende muitas crianças no consultório, né? Então a gente tem essa familiaridade desde o início da nossa formação. E a gente observa que as crianças que nos acompanham, que não fizeram a cirurgia e foi bem indicada, tinha necessidade, não operou por algum motivo, principalmente o receio dos familiares, a gente vê que essa criança sofre muito no seu decorrer do tempo, pessoal. Sofre em que sentido, tá? Então vamos lá, primeiro explicar para vocês o que é adenoide. É a famosa carne esponjosa que vocês comentam, tá? Então aqui é o nariz, a adenoide fica aqui atrás, bem aqui atrás, tá? Nós não conseguimos em consulta, em um exame simples, fazer a avaliação se tem adenoide ou não, é o seu tamanho. Então são necessários alguns exames. Um exame pode ser feito, que é a nasofibroscopia, coloca uma câmera no nariz e vê o nariz lá para o final, para ver o tamanho dela e se existe ou não. E outro que é um raio-x de cavo, que vê lateralmente essa região se tem adenoide. E disso nós temos que ver não somente se tem adenoide, e também o tamanho dela, tá? Se tiver adenoide, às vezes por tamanho pequeno, a gente pode às vezes desconsiderar e deixar ela ali. Mas se for um tamanho grande, acima de 50% de espaço preenchido de adenoide, imagina um círculo, tá bom? E lá no fundo, lá do nariz, tá bom? Entre o nariz é lá que vai para a garganta, tá? Imagina esse círculo, que é essa transição. Mais 50% dela é preenchido pela adenoide, pessoal, esse paciente vai ter vários sintomas, tá? Primeiro sintomas, qual que é? Nariz entupido, que lembra que é uma transição, vamos lá de novo, do nariz para a respiração, para a região da garganta, que vai para o pulmão. Então, se tiver 50% dessa situação aqui obstruindo esse paciente, essa criança vai ter dificuldade para respirar, vai roncar, respirar pela boca, e respirando pela boca traz várias consequências para ela. Primeira delas, vai ter mais dores de garganta, tá? Que está respirando pela boca, que lembra o nariz é um filtro, devia passar o ar impuro aqui, ser filtrado, aquecido e umidificado. Então esse ar impuro, seco e frio vai na garganta e vai ter mais dores de garganta, ok? Então se observar que a tua criança tem muita dor de garganta, pode ser esse motivo. Segunda situação, ao respirar por muito tempo de boca aberta, altera a anatomia do rostinho dela. Não cresce o queixinho, os dentes entortam, o céu da boca levanta, o nariz também vai ser entortado e vai ter desvio de septo lá para frente. Então você está prevenindo, ao fazer a cirurgia, se for indicado antes, que essa criança tenha alteração anatômica dentária e do rosto também, pessoal. Você vai ter menos chance de ter indicação para essa criança de usar aparelho ortodôntico. Tem alguma dúvida quando foi indicada essa cirurgia e está com receio? Então eu te aconselho o quê? Procura lá o dentista, o ortodontista pediátrico, para ela já fazer essa avaliação para você. Se ela já observar que essa criança está tendo alteração dentária, anatômica do rosto, da arcada dentária, então com certeza ela vai te incentivar essa cirurgia, tá bom? E lembrando, pessoal, que é muito comum, tá? Ter adenoide aumentada e ter amígdala aumentada, aquelas glândulas que ficam de um lado e de outro, que é a hipertrofia de amígdala, que às vezes essa amígdala, você pode ver a boquinha da criança, vai para abrir bem grande, ou coloca ali aquela espatulazinha que o médico coloca e vai ver o tamanho da amígdala. A amígdala deve ficar bem encostadinha nas laterais, quanto mais próxima ela fica uma da outra, principalmente bem colado ao sininho, maior é essa amígdala. E essa amígdala também favorece essa criança a roncar junto com a adenoide, porque ao deitar essa amígdala tampa, ao deitar a pessoa, a amígdala também deita e tampa a respiração. Essa criança vai ter mais intensidade de sintomas. Além disso, aquela adenoide ali
parada, ela também, além de ter dificuldade respiratória, favorece ter mais acúmulo de secreção. Aquela criança está sempre com secreção, vai para a escolinha, sempre está resfriada, tomando um antibiótico. A lavagem nasal às vezes é difícil, porque parece que não sai. Por quê? Porque a adenoide não deixa passar de um lado para o outro, né? Então isso é dificultoso também. E outra coisa importante, pessoal, como eu falei para você, a adenoide fica onde? Aqui no fundo, certo? Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Se eu pegar esse outro, aqui a orelha, aqui é o conduto auditivo externo, aqui também é o tímpano, e aqui esse caninho aqui, ó, que é a tuba auditiva. Se eu pudesse encaixar como fosse Lego aqui, ó, fosse encaixar, seria bem ali, tá? Então a chance de uma secreção, aquela criança muito secretiva, dessa secreção entrar esse buraquinho e subir para trás do ouvido é muito grande, tá? Essa criança vai ter mais dores de ouvido, pode vazar o ouvido e fica meio surdinha. Aquela criança que toda hora, o quê? Você fala com ela o quê? Vai mal na escolinha, às vezes tem um incômodo no ouvido com barulhos maiores, pode ter o acúmulo de catarro no ouvido e a adenoide dificulta essa passagem de voltar o catarro que foi para lá, principalmente com medicações. Então eu falei do tamanho e da presença da adenoide. Agora a adenoide pequena pode ser um motivo também? Olha pessoal, também pode ser um motivo, tá? Que existem trabalhos que dizem para nós que existe o biofilme, como se fosse uma cola de bactérias que ficam grudadas lá na adenoide, lá no fundo, mesmo tamanho sendo pequeno. Então é uma outra opção, conversar com o teu médico otorrino, se essa criança tem muitas infecções, não melhora, tem infecção de ouvido, e foi feito o exame do raio-x ou da naso e viu a adenoide pequena, se vale a pena pensar na cirurgia para tirar esse pouco da adenoide, que às vezes tira esse biofilme e essa criança fica boa rapidamente, tá? E outra coisa importante também temos que reforçar, que quanto mais novinha fizer essa cirurgia em criança, mais tranquilo é o pós-operatório. Se você for deixar mais para frente, mais velhinha, mais dor ela vai ter, mais sofrimento ela vai existir e também não vai ser tão legal. Toda a cirurgia da adenoide é anestesia geral, tanto em adultos, se for indicado, que menos, é mais raro adultos ter adenoide, tá? Em crianças e também, geralmente, é muito comum fazer as duas cirurgias juntas, como falei para você, de amígdala ou de adenoide. Ou pode ser feito só adenoide, ou pode ser feito só amígdala. Mas independente se foi feito ou não, as duas cirurgias vão ser feitas pela boca, tá? Que é feita pela boca aqui, ó. Você faz por trás, aqui a retirada da adenoide, não faz pelo nariz, tá? Você faz aqui a boca aberta, se tira a adenoide dessa região aqui. E o legal é que a criança vai embora o mesmo dia para casa, pessoal, é muito simples, né? Fica alguns dias em casa de repouso, para não ficar pulando, brincando, correndo, porque pode ter hemorragia, pode sangrar aquela região que foi feita a cirurgia. Então fica em casa ali e tomando bastante gelado, tá? Molinho, coisinhas molinhas, sorvete, gelatina, milkshake, e a criança até vai se divertir, tá? Eu sei, entendo a preocupação da família, eu compreendo isso, mas também você tem que pesar o teu medo e quanto está prejudicando essa criança tendo adenoide grande. Quanto antibiótico ela toma, quantas vezes ela falta na escolinha, quantos sintomas ela tem, quantas complicações que você pode evitar, infecção de ouvido, também alteração da arcada dentária. Puxa, pessoal, será que vale a pena esse medo com essas complicações com a tua criança que você ama tanto, que tem tanto cuidado com ela, com uma cirurgia que pode ser resolvida no mesmo dia e ir para a tua casa? É uma coisa para se pensar, tá? Então vou deixar um vídeo para você aqui embaixo, ó, que eu falo um pouco mais dessa cirurgia, tá bom? E também vou deixar um outro vídeo que eu falo com uma nutricionista, de dar dicas de alimentação para casa, se assim você decidiu fazer essa cirurgia. Curtiram esse vídeo? Então curta esse vídeo, já se inscreve, me ajuda a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos, tá bom? Para me ajudar assim. E também escreve aqui embaixo para outras mamães, outras famílias, que você que tinha medo de fazer a cirurgia, como foi a cirurgia da tua criança, se realmente melhorou para ela, se foi fácil pós-operatório. Eu tenho certeza que não somente o meu vídeo, mas a tua opinião, a tua experiência vai ser necessária para essa mamãe e essa família que está preocupada, está com receio, ela vai querer saber um pouquinho mais da sua experiência também, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!